Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre entender a mensagem do mapa astral. A astrologia é algo complexo. A gente começa a aprender, quem está fazendo curso aí sabe disso, você começa a entender a astrologia a partir das 12 casas astrológicas, dos planetas e os 12 signos, certo? Então você vai entendendo a astrologia aos pouquinhos pelas estruturas na qual a astrologia ela tem ali a sua essência, a sua base. Não é fácil aprender astrologia, principalmente porque tem muita informação, né? Então, geralmente, a gente vai aprendendo ali por detalhes. Então, a casa 1 significa isso, o Sol significa isso, o signo de Virgem significa aquilo, né? E depois a gente vai tentando fazer interpretações ali, coligando, né? Combinando cada um desses aspectos. Inclusive, nós já conversamos aqui no canal sobre o fato de que a astrologia é a habilidade de fazer associações. Você não consegue fazer associações se você é uma pessoa que naturalmente tem dificuldades com associações aqui, né? Você vai ter uma certa dificuldade para interpretar um mapa. Ao longo da minha prática como astróloga, eu venho cada vez mais entendendo que para a gente conseguir entender um mapa na sua essência, você tem que ir além desses pontos separados, desses pontos que separadamente significam certas coisas, ok? Por quê? Porque existe a mensagem do mapa. E a mensagem do mapa é diferente do que um aspecto que a pessoa tem no mapa. Eu sei que parece confuso, mas eu vou tentar explicar. Existe uma mensagem que está ali impregnada no mapa como um todo, ou em uma determinada seção do mapa como um todo. E é por isso que eu acredito piamente que entender os símbolos e os arquétipos de cada um dos elementos de um mapa astral é essencial para a gente captar a mensagem de uma maneira mais profunda do que apenas aquela visão teórica do que cada coisa significa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, prático, né, da prática de quem lê mapas, né, que é o quê? Lendo mapas, conversando com pessoas. Fiz um mapa astral de uma cliente em que ela tinha o Sol em Leão, fazendo uma conjunção com o ascendente em Leão. Então, tecnicamente, você veria ali uma mulher que ela tem uma postura clássica da união de um Sol, que representa ali o teu self, né? A essência, no signo de Leão, que é um signo de fogo, que é um signo que tem uma representação com autoridade, com liderança, e tá acontecendo no ascendente, né? Tá ali fazendo uma conjunção com o grau de entrada da primeira casa. Então você tem ali, eu acho que era o primeiro grau mesmo. Então, assim, era muito próximo. Então você veria ali, além de tudo isso, além da essência em um signo de autoridade, que está em domicílio, na dignidade, ou seja, que está confortável, só gosta de estar no signo de Leão, digamos assim, ele ainda estava fazendo uma conjunção com o ascendente, que é a persona, é o teu caminho em descoberta de você, o ascendente, né? Então, você poderia dizer, se você vai fazer uma análise desse mapa puramente por esses aspectos, o que você diria? Você diria que ela é uma mulher que tem ali características de exuberância, de autoexpressão, artísticas, autoconfiança. Tinha o Quiron, que é o asteroide que representa muitas vezes alguma espécie de ferida sofrida ali pela pessoa na infância, na adolescência, fazendo uma conjunção exata a todos esses aspectos. Então, Quiron estava fazendo uma conjunção com o Leão, Quiron estava fazendo uma conjunção com o Sol e o ascendente em Leão. Putz, né? E aí você, como astrólogo, você fala, meu pai do céu, né? Aqui, com certeza, aconteceu alguma coisa. Não é a expressão dessa mulher aqui não vai ser uma expressão clássica de um Sol em Leão em conjunção ao ascendente em Leão.
Minha impressão automática, a mensagem, vejam, não a parte teórica, né, baseada ali nos livros de astrologia, mas a mensagem que aqueles posicionamentos eles me mandavam como astróloga era timidez, vergonha, medo de mostrar os seus talentos, medo de se expor por causa de alguma situação vivida no passado, talvez na infância, talvez na adolescência, em que algum talento ou alguma tentativa de autoexpressão espontânea foi reprimida ou foi ridicularizada, ok? Talvez por uma figura de autoridade, porque Quiron e o Sol, Quiron é o professor, Quiron é um professor, o Sol é o pai ou uma figura de autoridade, e eu me lembro de... E ela tinha também uma lua em Câncer, que é uma lua que retém muito o passado. Geralmente as pessoas que têm a lua em Câncer, elas não esquecem com facilidade. Elas têm experiências com o passado muito vívidas no presente. Então, quando elas lembram, elas sofrem profundamente aquilo que elas viveram no passado. Também sentem muita felicidade com o passado. Mas é tudo uma experiência muito, muito física, de situações que já aconteceram. Então vejam, se eu tenho esse sofrimento no passado e uma lua em Câncer, a gente tem uma pessoa que tem muita dificuldade de esquecer esse sofrimento, que carrega esse sofrimento, e é um sofrimento que atinge ali os arquétipos da autoridade, Leão, o rei, né? O Sol, que também fala de autoridade e do senso de existência, meu direito a existir, meu prazer em existir, em ser, e a expressão, que é o ascendente, né? Que é a expressão do eu. É como eu coloco o eu para fora, através das minhas atitudes, da minha fala, do meu corpo, do meu cabelo, do meu estilo, ok? Então, tudo isso ficando ali muito submanifestado dessa energia de leão por causa de um trauma do passado. E quando eu conversei com essa cliente, gente, esse vídeo aqui é um bate-papo, tá? Eu queria trazer para vocês esse insight da mensagem do mapa, tá bom? Só para deixar claro que eu esqueci de deixar isso bem claro ali no início do vídeo, na introdução do vídeo. Mas voltando, né? Então, assim, quando eu enviei esse mapa, a minha cliente, ela me mandou um feedback assim, eu tô muito chocada, porque sempre que eu já fiz o meu mapa umas 2 vezes, e sempre a leitura de um Sol em Leão, em conjunção ascendente, é de uma pessoa muito colérica, muito entusiasmada, uma mulher muito sensual, muito autoconfiante, e eu nunca conseguia me ver nessa descrição. A mensagem que tudo aquilo estava me passando estava longe da energia de Leão. Mas se você não estiver conectado com a sensibilidade dos pequenos detalhes de um mapa, muitas vezes a gente não consegue perceber. E é claro que como um astrólogo profissional, você tem muito mapa para fazer, né? Então você tem uma demanda e às vezes você não consegue passar todo o tempo que você gostaria para entender o mapa, gente. Então essa capacidade, eu acredito, de captar a mensagem, muito mais do que ficar ali nos pormenores dos aspectos, é essencial. É claro que eu sou uma jovem astróloga, então eu tô na caminhada de conseguir cada vez mais material, de conseguir cada vez mais cimentar ali o meu trabalho, mas é uma coisa que eu também já reparei. Como um astrólogo que tem uma demanda muito grande e faz um trabalho personalizado como eu não faço um trabalho pré-feito, pré-cozido, digamos assim, né? Em que você já tem ali uma estrutura e você vai só montando e envia para o cliente. Meu trabalho não é assim. Meu trabalho ele é muito personalizado. Eu fico ali umas 2 horas olhando o mapa, depois de umas 2 horas falando sobre o mapa no áudio. Então, ainda assim, eu preciso de uma certa agilidade, porque eu tenho vários mapas para fazer. Entender a mensagem por trás do mapa se torna muito eficiente. Interessante. Como que a gente vai conseguindo, olhando um mapa por inteiro, sentir o tom do mapa? Por exemplo, quando você vê esses arquétipos, né? Lembrando, gente, que eu tô partindo do ponto dos arquétipos aqui, eu já vou falar sobre isso
daqui a pouquinho. Quando você olha para o mapa e você vê todos aqueles riscos vermelhos, né, ou os riscos azuis, né, ou seja, as quadraturas e oposições, os trígonos, enfim, te conta uma história. A quantidade de quadraturas, como essas quadraturas estão ajambradas ali, te conta uma história, né? Onde está a maior tensão do mapa? Essa tensão maior está acontecendo com que planetas, em que área? O que é uma tensão enorme? Quando você tem um monte de risco assim, envolvendo 2 casas numa oposição, ou envolvendo 4 casas, ou 4 planetas, quando você vê esses momentos, você já olha, já te passa uma mensagem. Você não precisa nem entrar tanto no detalhe para saber que tem alguma coisa ali que está acontecendo em relação àquelas questões ali que envolvem aqueles arquétipos. E aí a gente entra na questão dos arquétipos, ok? Tudo tem arquétipo na astrologia. Se você for olhar, tudo tem símbolo e arquétipo. Então, qual é o arquétipo do Sol? O arquétipo do Sol é o herói, né? Todos nós somos um herói na jornada do nosso Sol. Qual é o arquétipo do ascendente? O ascendente, ele é a jornada. Ele é o caminho, ele é o primeiro, é a primeira casa astrológica. Entre muitos aspectos, é um arquétipo do caminho que você tem que trilhar para você chegar ao seu autoconhecimento. Ele não é a resposta, o nosso ascendente, mas ele é o caminho. Ele ajuda no caminho, ele faz parte do nosso caminho. Ele é o ponto inicial, é o momento em que o herói ele precisa sair em busca dele mesmo. Qual o arquétipo de Saturno? Saturno é o eremita. Saturno é o ancião, é o velho sábio. As casas astrológicas também têm arquétipos, como eu falei do ascendente, a casa 1. Né? O arquétipo da casa 7 é o arquétipo do casamento, do encontro. Casa 3 é o arquétipo do comunicador. Signos também têm os seus arquétipos. Peixes é o arquétipo, pode ser o arquétipo da sereia, né? Quando a gente fala de você trabalhar um arquétipo, você trabalhar o arquétipo da pisciana, e aí eu não digo da mulher de peixes, né? Eu sou de peixes, mas eu tenho outras coisas acontecendo no meu mapa. Muito difícil você pegar uma mulher pura, totalmente pura peixes, né? Mas você pode dizer assim, trabalhe a pisciana que existe em você, porque você vai estar trabalhando aquele arquétipo da mulher sereia, ok? A voz, o jeitinho, a docilidade. No caso, por exemplo, de você ser mãe e você é uma mulher que tem um certo tipo de postura, assim, você tem dificuldade de lidar com criança, não é, digamos assim, o seu mundo, o bebê, né, a maternidade, você nunca teve contato com criança, é interessante você trabalhar o arquétipo de câncer na sua vida, né? A canceriana em você, porque é a mãe, é a cuidadora. Alguns signos são arquétipos claros de cura no mapa. Peixes, escorpião, virgem, são signos de cura. De formas diferentes, são curadores, healers, né? É o arquétipo do curador. O mapa mostra, geralmente muito claramente. Claro, gente, tem mapas que são mais complexos. Tem mapas que já são mais simples, né? Faz parte. Mas, em geral, o mapa, ele mostra os arquétipos, ele mostra as imagens e os personagens que são mais protagonistas. Então, se a gente tem muitos aspectos de Plutão, Plutão tá quadrando o Sol, quadrando a Lua, conjuntando aqui, né? Tá lá em casas angulares, ou seja, Plutão tá na 1, tá na 4, tá na 7, tá na casa 10, ok? Você tá recebendo a mensagem de que Plutão é um planeta arquetípico naquele mapa. Você pode ter uma jornada arquetípica plutoniana na sua vida. O que é isso? É uma jornada de perder e reconquistar, de aprender a soltar. Eu estava assistindo um desenho com a minha sobrinha, que é aquele Encanto da Disney, muito bonitinho, por sinal, e tem ali uma avó, uma figura matriarcal, que ela tenta manter todos sob o seu controle, e esse controle que ela tenta manter sobre as pessoas, porque ela quer, na verdade, proteger e de certa maneira,
ela tem um passado de perda muito grande, então ela tem medo da perda. Quanto mais ela tenta controlar, mais ela tenta segurar aquelas pessoas, aquela família, mais aquilo vai saindo do controle e eventualmente você tem um momento de crise, você tem um momento de destruição. Isso é, gente, muito arquetipicamente Plutão na nossa vida. E tem pessoas que têm Plutão como uma jornada de vida. É importante para que elas aprendam alguma coisa, que elas vivam essa jornada arquetípica da perda e de reconquistar, né, e do desapego muitas vezes. Então, enfim, se você tem uma jornada muito netuniana, às vezes tem muita arte, tem muita beleza, mas também tem muito ópio. Tem muito escapismo, tem uma dificuldade de viver na vida real, então é o arquétipo do artista, né? Que é uma coisa utopia, tem dificuldade de lidar com a realidade. Já os venusianos, né? As pessoas que têm muito Vênus, vêm para essa vida com um arquétipo da beleza, um arquétipo da harmonia, de levar beleza, de trazer inspiração aos outros de alguma forma. Tudo isso é mensagem. Eu tô falando disso e eu ainda nem olhei todos os aspectos de um mapa, mas só de eu ver a quantidade de fala de um determinado planeta, ou de 2 ou 3 planetas, eu já sei o que está acontecendo naquele mapa. Eu não preciso passar ali muito tempo olhando para os detalhes para já entender qual é a mensagem, que esse é o tema desse vídeo. Não é o pormenor, é a mensagem do mapa. Uma mensagem é o seguinte, gente. Independente do que você acredita, eu vou falar Deus porque eu acredito em Deus, mas você pode colocar aí a sua figura de deidade, enfim. Ele tem uma mensagem. Os astros estão lá para, de certa maneira, nos orientar, né? Eles nos influenciam, mas o mapa é um dedo divino de ajuda, que revela para a gente uma mensagem. A mensagem é alguma coisa que eu posso aprender, que vai me orientar a entrar ali na vida que eu deveria ter, ou em quem eu devo ser, né? A mensagem vai além de características. Eu tenho, sei lá, eu tenho Marte em Gêmeos, então eu adoro bater boca com as pessoas, eu gosto de provar o meu ponto o tempo inteiro. A mensagem de um mapa vai além disso, né? Vai muito além disso. Muitas vezes, quando eu estou fazendo um mapa, eu posso até ser dura. Tanto que gente, é quase comum que eu peça desculpas enquanto eu falo. Me desculpa, não estou tentando ofender, não quero. Me desculpa se foi um pouco pesado, mas é porque ali naquela área ou naquela questão específica tem uma mensagem que aquela pessoa tem que receber. Isso acontece muito quando a gente tem alguém, por exemplo, como eu já peguei casos de pessoas que têm uma vida amorosa muito difícil. E para elas é tão importante amar, elas querem tanto amar, elas querem tanto estar num relacionamento, mas aí quando eu pego o mapa, eu vejo questões complicadíssimas, arquetípicas, tá, gente? Acontecendo na casa do casamento, na casa do relacionamento. Então, a mensagem é clara. Se não superar, se não receber a mensagem que tá ali, você não vai conseguir ter esse relacionamento que você quer. E justamente o mapa tá ajudando você a receber essa mensagem. Eu fiz ali um desenhozinho lúdico, muito mal feito, por sinal, peço desculpas, mas para mostrar como que pode ser a parte visual, né, das imagens arquetípicas que a gente aprende ali olhando para o mapa, que a gente entende ali da mensagem de um mapa. A casa 10, ela representa aquilo que a gente manifesta no mundo. Ela é a casa da nossa reputação, da autoridade, é a casa daquilo que é visível sobre quem a gente é, de uma forma que transparece os nossos dons, digamos assim. Ok? Esse é o meio do céu no mapa, casa 10. E a casa 4 é onde tudo isso foi cimentado. Eu só posso dar na minha casa 10 aquilo que eu recebi na minha casa 4. Então, digamos que a casa 10 é a árvore e a casa 4 é as raízes dessa árvore. Então, vamos pensar arquetipicamente, raízes, árvore, né? As raízes precisam ser profundas, fortes,
para que a árvore ela fique ali no lugar, ok? Para que ela seja forte também. Se você tem uma doença nas raízes, você vai ter uma árvore doente, você vai ter uma árvore que vai morrer. Se você tem raízes fracas, qualquer ventinho, qualquer tempestade, aquela árvore vai ao chão. Então, é na casa 4 que a gente recebe aquilo que depois, mais à frente, a gente pode expressar no mundo da nossa casa, na nossa casa 10. Todas essas coligações, gente, tudo isso são ligações arquetípicas que depois você utiliza na hora que você está lendo um mapa. Tudo traz informação da mensagem do mapa. Um exemplo para vocês aqui. Eu tenho a casa 4 no signo de Virgem. E tenho a minha casa 10 no signo de Peixes, que é o meu sol. A minha casa 4, representada pela minha raiz, a minha base, ela está muito ligada à disciplina, à organização, à estrutura. Coisas que eu mesma, sozinha, não tenho, mas que eu recebi, principalmente dentro da minha casa. Principalmente através da minha mãe, que é a figura que, a meu ver, está mais ligada à casa 4. Eu sei, teoricamente, né, na astrologia, casa 4 é papai, mas eu não concordo com isso. Eu tenho a minha própria prática, né? Nunca vi casa 4 ser pai, tá bom? Eu acho que é uma casa feminina intro, e a casa 10 é uma casa masculina extrovertida, tá bom? Então, só para deixar claro. Então, assim, eu recebi daquela base familiar, da minha casa, hora para fazer as coisas, hora para fazer trabalho de casa, para ir à escola, para comer. A minha mãe sempre, Virgem é um signo muito voltado para a saúde, a minha mãe sempre cozinhou muito comidas saudáveis aqui em casa. Então, ela sempre fez muito legume, muita verdura, ok? A minha mãe era exigente de uma maneira assim, voltada para os estudos, olhar o trabalho, toda essa estrutura eu recebi por ter uma casa 4 em Virgem. E quando eu penso que eu chego lá na minha casa 10, onde eu vou poder mostrar tudo isso que eu recebi na minha raiz, eu penso como eu poderia ser uma pisciana infinitamente mais desestruturada, mais inconsciente, né? Mais perdida muitas vezes, se eu não tivesse recebido toda essa nutrição arquetípica de uma energia de Virgem no meu ambiente familiar, né? Na minha criação, nas minhas raízes. Eu venho como pisciana, passei a minha maior parte da minha vida adulta trabalhando com análise. Análise de texto, análise de linguagem, ok? Em letras, literatura portuguesa e inglês, você vai analisar frase o tempo inteiro, né? Tem uma matéria, quem já fez inglês sabe, que se chama Sintagmas da Língua Inglesa. Então, assim, você analisa o tempo inteiro. Então, uma pisciana que é boa em analisar as coisas. Eu analiso mapas. O mapa astral é um mapa a ser analisado. Então, assim, eu não sou naturalmente, talvez, a melhor, a mais analítica, mas eu recebi tanto essa estrutura e essa organização mental na infância, que eu hoje aqui, na minha casa 10, expressando o meu propósito, expressando o meu trabalho, a minha vocação, eu consigo aliar estrutura e organização à minha vida. Então vejam, isso é astrologia. Isso é você fazer ali ligações com o mapa. É claro que o meu é muito fácil, eu conheço a minha história. É muito mais difícil quando você recebe ali um pedido de uma pessoa para fazer o mapa dela, que você não sabe quem ela é, que você não a conhece. Tem um medo muito grande, às vezes, de você errar. Mas se você também não se desafiar, você nunca lê um mapa na sua vida. E se você está aqui e você não está estudando para ler o mapa dos outros, você quer aprender sobre o seu, perfeito, porque você tem todas as informações sobre a sua vida. Então você pode fazer essas associações ainda mais livremente do que um astrólogo que não conhece você, que vai ter que lidar ali com várias possíveis interpretações, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre astrologia, sobre arquétipos, sobre a mensagem que um mapa transmite pra gente.
Eu sempre tento trazer para vocês aqui a astrologia de um ponto de vista um pouquinho diferente do que eu costumo ver, não porque eu estou criticando o trabalho dos outros, mas porque eu acho que a astrologia tem mais para dar do que muito do que eu vejo por aí. Tem muito na astrologia. A astrologia é um campo de estudo aberto, não fechado. A gente pode o tempo inteiro fazer as nossas próprias aferências, as nossas próprias interpretações para os mapas, né, para a vida, de acordo com o que a gente vê ali na carta natal. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.